hinos de gratidão, hinos de adoração, hinos de exaltação ao Senhor, se alegrando em sua presença, pois temos a certeza que Ele já está aqui. Aleluia, glória a Deus. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci na graça do Senhor. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar ao Senhor, e ainda adorar. Quando eu fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando eu perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando eu ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Aleluia. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Glória ao Senhor. Quando eu fui ferido, machucado, minha raiz. Aleluia. Quando a graça dele te basta. Quando eu perdoei e esqueci, quando eu ajoelhei e me humilhei, busquei a presença dele. Só quem tem raiz suporta o que eu
suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar, adorar, adorar. E ainda adorar o Rei da Glória, o meu Senhor, até o dia raiar. Madrugadas inteiras, noites inteiras, dias inteiros, buscando aquele que tem vida para dar, até o dia raiar. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia! Nós te agradecemos, Senhor, por cada vitória que o Senhor nos dá, por cada conquista. Aleluia! Vem estar conosco, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Majestoso é o seu nome, Senhor, em toda a terra. Poderoso é o seu nome, para sempre exaltado. Em seu nome há poder. O nome Jesus está sobre todo nome. Rei dos reis, não há outro igual a ti. O nome Jesus está sobre todo nome. Alfa e Ômega, não há outro igual a ti. Majestoso é o seu nome, Senhor, em toda a terra. Aleluia! Poderoso é o seu nome, para sempre exaltado. Em seu nome há poder. O nome Jesus está sobre todo nome. Rei dos reis, não há outro igual a ti, não há. O nome Jesus está sobre todo nome. Alfa e Ômega, não há outro igual a ti. O nome Jesus está sobre todo nome. Rei dos reis, não há outro igual a ti. Nunca haverá. O nome Jesus está sobre todo nome. Alfa e Ômega, não há outro igual a ti. Um amor assim ninguém jamais mostrou. Morreu na cruz, mas ressuscitou e nos fez livres. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o seu nome é santo. O nome Jesus está sobre todo nome. Rei dos reis, não há outro igual a ti. O nome Jesus está sobre todo nome. Alfa e Ômega, não há outro igual a ti. Chame esse nome, poderoso nome, maravilhoso. Oh, Jesus, príncipe da paz, Deus forte, conselheiro. Está sobre todo nome. Rei dos reis, não há outro igual a ti. Nunca haverá. O
sobre todo nome, Alfa e Ômega, não há outro igual a ti. Chame esse nome, poderoso nome, maravilhoso. Oh, Jesus, príncipe da paz, Deus forte, conselheiro, Jesus. Só o nome dele é acima de todos os nomes. Só ele é digno de ser adorado. Só ele é digno de ser exaltado. Se alegre na presença do Senhor, ele está aqui. Aleluia. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa eu te digo nessa hora: a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos triunfarão. Mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. O que promete Ele cumpre, não falha. Não duvides do Senhor. Deus é Deus sem você. E o que é você sem Deus? O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Sinta agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Oh, glória! Tome posse da sua bênção hoje.
posse da sua bênção hoje aqui. Pai do Senhor, povo de Deus, enquanto nos preparamos para a oferta, eu gostaria de fazer a leitura de alguns testemunhos que nos foram enviados hoje. E eu gostaria de saber quem é a irmã Cândida. Cadê a irmã Cândida? Irmã Cândida, é a senhora? Ela está dando testemunho aqui de um livramento de Deus, uma cadeira que caiu em cima dela, cortou o seu pescoço, deu um golpe no seu pescoço. Foi um susto grande, mas foi um livramento do Senhor. O Senhor teve cuidado comigo. Deus é bom. Amém. Agora esse testemunho aqui é grande, viu? Cadê a irmã Alessandra Lira? O testemunho da irmã Alessandra ela tem uma filha e ela quer testemunhar o que Deus fez. Duas coisas impressionantes. Primeiro foi um livramento na saúde. A parte do Senhor, igreja, venho aqui testemunhar o quanto Deus é fiel e bom para com seus filhos. Ele nunca nos abandona. O primeiro testemunho é sobre minha filha Pamela, que foi diagnosticada com Covid. Foi bem no início e eu fiquei muito angustiada, pois ela tinha tido dengue hemorrágica. A situação estava muito grave e as plaquetas estavam baixíssimas. Ela ficou muito mal. Levamos para o hospital 3 vezes. Ela foi em nossos braços, pois não conseguia nem ficar em pé. Eu, como mãe, corri para os pés do Senhor e cobri minha filha de oração. Pedi também oração para algumas irmãs dessa nossa congregação. E todas oraram com fervor. Minha filha foi curada e em seguida veio o Covid. Eita Jesus, isso aqui foi o testemunho da dengue, viu? Interessante que com esse negócio do Covid não teve mais nenhum outro tipo de doença no Brasil, só foi Covid, né? Mas aqui a irmã está falando, primeiro veio a dengue. Quando ela está se recuperando, vem a Covid. E aí foi um grande desespero. Ela ficou 28 dias em isolamento. Cuidei dela dia e noite. E mais uma vez a vitória foi alcançada. Todo cuidado era pouco. Tenho uma mãe idosa de 78 anos e uma neta de 2 anos e não queria que ninguém pegasse na família. Mas, graças a Deus, minha filha está curada. Obrigado, meu Deus. Aí, ela dá um segundo testemunho aqui. Esse foi na sua saúde, na saúde da sua casa. E agora, ela dá o testemunho da sua casa própria. Minha casa própria. Deus falou pela boca de uma serva de Deus que eu ia ter minha casa própria e meu próprio negócio. Construí em cima da casa da minha mãe e embaixo coloquei minha pequena empresa. Deus é fiel, igreja. Confie nele e ele te ouvirá. Deus é fiel, povo de Deus. Eu quero convidar você a contribuir com a igreja neste momento, nesta noite. Antes de nós fazermos a nossa leitura oficial da Palavra de Deus, que hoje será lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, eu gostaria que você pegasse a sua oferta e apresentasse ao Senhor neste momento. Tome a sua oferta. Pai maravilhoso, Deus eterno, te damos graça em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos pelo teu cuidado, o teu zelo e a tua responsabilidade conosco. Sabemos que somos pequenos, muitas vezes indefesos, diante deste mundo tão perverso,
muitas vezes seduzidos e dominados por tantas coisas que estão ao nosso redor, mas é a tua mão que nos sustenta, são os teus anjos poderosos que trabalham em nosso favor, é o teu Espírito que nos convence dos nossos erros e das nossas falhas, e queremos, ó Deus, queremos neste momento, Senhor, desejar o crescimento da tua obra. Abençoa, que vejamos a igreja rica, próspera, cada dia mais forte, cada dia mais abençoada, cada dia maior, com crescimento exponencial sobre esta terra, rechaçando todas as forças do adversário, em o nome do Senhor Jesus. Diga amém. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há Deus além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há Deus além de ti. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há Deus além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há Deus além de ti, Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 11. Nossa base hoje para esse culto da gratidão será o Evangelho de Lucas, o capítulo 5, a pesca maravilhosa. Quero alertar as nossas irmãs que amanhã o nosso círculo de oração estará aqui. A irmã Cida já está distribuindo. Quem recebeu o panfletinho de aviso? Quem recebeu? Quem não recebeu? Baixa a mão. Quem não recebeu? Ainda tem muitas aí que não receberam. Uma Cida bota lá na porta e vai distribuindo lá na saída, cobrando, lembrando de novo. Todos localizaram o texto? Lucas capítulo 5. Evangelho de Lucas capítulo 5. Se você está saudável e pode, se coloque de pé. Você sabe por que quando se lê a palavra de Deus se coloca de pé? Em primeiro lugar, respeito. Jesus, Deus, ele falando a Ezequiel, ele diz assim: filho do homem, te põe em pé e eu falarei contigo. Então, nunca diante do seu Senhor um servo se sentava. O servo, ele não se senta diante do seu Senhor. E quando a palavra de Deus está sendo lida, é como se Deus estivesse falando. E é por isso que, por respeito, nos colocamos de pé, para que aprendamos que é Deus que está falando conosco. Amém? Amém? Você entendeu?
Então pronto. E aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o Pai maravilhoso, Deus eterno, te damos graça em nome do Senhor Jesus, pelo ensino e pelo aprendizado da tua palavra, porque tu és um Deus maravilhoso, rico para com os teus filhos, que com humildade aceitam e obedecem à tua vontade. Desejosos, Senhor, nesta noite de ouvir-te, estamos reunidos neste momento, que teu Espírito tenha liberdade em nossos corações para falar. Abrimos a nossa mente, os nossos ouvidos e abrimos a nossa alma, que tudo que nos importuna a mente e tudo que importuna os nossos pensamentos seja neste momento deixado lá fora, retirado deste plenário, e que fique apenas o acesso compreensível da tua vontade, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Se você concorda comigo, agora você pode sentar. O Evangelho de Lucas, ele é um evangelho diferenciado. Ele é diferente porque todos os evangelhos eles têm um ponto forte, um ponto de alcance. Segundo alguns estudiosos, o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos, que foi baseado pelo testemunho de Pedro a Marcos. Por isso que ele é um evangelho mais sucinto, mais reduzido. Porque Pedro era um homem de pouca cultura em relação aos outros. O Evangelho de Mateus, que era conhecido com o seu nome grego, o seu nome hebraico de Levi, ele é um evangelho voltado totalmente para os judeus. Embora o Evangelho de Marcos, ele traga muitos milagres de Jesus, muitos acontecimentos de Jesus, a intenção de Mateus era era fazer com que o povo de Israel entendesse que Jesus era o Messias prometido. Ele já era uma pessoa que era conhecido como republicano, ele era uma pessoa que trabalhava para os romanos, ele apoiava os romanos e por isso ele era coletor de impostos. Ele tinha um pouco mais de conhecimento, ele era um homem mais rico, ele tinha mais conhecimento, e aí o Evangelho de Mateus é um evangelho mais bem detalhado. Porém, o Evangelho de Lucas é um evangelho feito por uma pessoa um não judeu, um gentio. E Lucas é o mesmo que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E a preocupação dele era trazer conhecimento e tudo o que havia acontecido e relatar para o seu povo.
para os gregos, para que eles tivessem conhecimento dos detalhes da história de Jesus e assim eles tivessem base, estrutura para relatar as coisas que realmente aconteceram na vida de Jesus. E aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, o capítulo 5, está começando ali o ministério de Jesus. Jesus está ali naquela região de Cafarnaum. E ele está naquela região onde ele morava, em Genezaré, que é aquela área, aliás, é oposto a Cafarnaum, perdão. Ele está do outro lado, que é o lago de Genezaré. Apesar de ser chamado do mar da Galileia, o mar de Tiberíades, toda aquela região, mas de acordo com a área em que eles estavam no lago, era conhecido o seu território, Genezaré, Cafarnaum, Nazaré, ia mudando as regiões ali. Porém, Jesus ele estava fazendo a sua prática comum, que era ensinar. É uma das coisas que nós temos que colocar na nossa mente, que o aprendizado da obra do Senhor, o aprendizado da igreja com relação às coisas de Deus é permanente, ela não para. Você vai estar aprendendo aqui na terra, nos dias de hoje, sobre fé, sobre os acontecimentos maravilhosos de Deus, e durante a eternidade que você vai passar no céu, você vai também conhecer a Deus. A nossa eternidade vai ser para usufruir de conhecimento, de um aprendizado eterno de Deus, porque somente Ele é perfeito. Então, Jesus está ali exercendo seu ministério, ensinando. E Jesus veio à terra com uma missão. Qual é a missão de Jesus? A salvação da humanidade. O alvo principal de Jesus é a salvação. Diga, o alvo principal de Jesus é a salvação. E essa salvação, ela é completa, ela não é em partes. Ela não é uma salvação que ela trabalha em pequenas áreas, ela trabalha numa parte holística, no todo do ser humano. Há pessoas que precisam passar por processos para serem salvas. E aqui nós encontramos Pedro, Simão Pedro, a palavra Simão quer dizer ouvido. E Jesus muda o nome daquele homem para Pedro, que quer dizer pedra. Uma pequena pedra, Cefas, pedra. Ou seja, Jesus muda o nome dele para um nome mais específico, mais sólido, que dá mais solidez. E nós olhamos aqui e vemos que a multidão que estava querendo ouvir a palavra estava pressionando Jesus, porque eles queriam estar perto dele. Jesus estava falando e uma grande multidão está ao redor. Ele não tem um sistema de som, ele não tem um microfone, ele tem que falar com seus pulmões, a plenos pulmões, como o irmão Robério tem o costume de fazer aqui na oração. E Jesus está ali, a multidão se aproximando, e ele precisa de espaço entre ele e a multidão, para que eles pudessem ouvir a sua voz. E quando ele olha para o lado, ele vê aqueles pescadores lavando as redes. E quando ele olha para os pescadores, ele se aproxima e diz a um deles, que é Simão, e eu não acredito em coincidência. Jesus não fazia nada por coincidência. Jesus fazia tudo direcionado pelo Espírito Santo. Tudo o que ele fazia, tudo o que ele falava, tudo o que manifestava-se nele era pela direção do Espírito. E ele se aproxima de Simão e olha para ele, se aproxima, sobe no barco dele e pede para afastar. E aí Jesus se coloca numa posição maravilhosa, estratégica, porque o vento está nas suas costas. E agora as palavras que ele está pronunciando vêm das suas costas e vão para aquela multidão. E há um espaço entre ele e a multidão para que todos pudessem ouvir. Então todos se assentam e começam a escutar. Porque se eu estiver com o meu coração agitado, eu não tenho condição de aprender nada. Gente, pode ser o melhor professor, pode ser o melhor educador, mas se nós estamos com o nosso coração agitado com problemas, agitado com preocupações, nós não conseguimos aprender nada, não entra nada aqui na nossa mente, nem na nossa alma. E
E aqueles pescadores estavam preocupados. Eles haviam passado a noite inteira pescando. Eles haviam passado a noite inteira trabalhando. Eles passaram a noite inteira executando suas atividades. E quando termina pela manhã, eles estão limpando as redes que estão cheias de lodo, cheias de algas, cheias de elementos marítimos. E as redes de pesca eram feitas de lã, eram pesadas. Quando molhavam, se tornavam muito pesadas. Eles usavam pedras para amarrar as redes. Então era um trabalho muito cansativo. Mas quando Jesus chega e diz, pega o barco e se afasta, Pedro tem que subir no barco e tem que se afastar com Jesus, e Pedro tem que escutar o que Jesus está falando. É o que acontece muitas vezes em sua vida. Muitas vezes você está com o coração agitado, cheio de preocupações, cheio de grandes problemas, cheio de situações que estão acontecendo com você. Aí Deus tem que pegar você, colocar você parado no lugar para você pensar, para você poder ouvir, para você poder escutar o que Ele tem a dizer a você. Às vezes nós reclamamos, por que essa enfermidade? Por que essa doença? Por que isso? Por que aquilo? Porque muitas vezes Deus quer ter um pai de cá, pai de lá com você. Ele quer conversar com você. Ele quer mostrar para você que Ele está presente na sua vida, que Ele cuida de você. E que por mais que você trabalhe, se esforce, corra atrás das coisas, é Ele que alimenta e cuida da sua vida. É Ele que sustenta você. É Ele que coloca o pão na sua casa, é Ele que coloca o alimento. Passamos 90 dias, já passamos 120 dias dessa situação aí, e todos nós estamos aqui. Talvez você esteja aí com a sua caderneta no vermelho, cheio de problemas financeiros, cheio de coisas para pensar, para se preocupar, mas eu quero dizer uma coisa, só basta uma coisa para a nossa vida, é que Jesus faz parte dela. E isso é o suficiente. Se Jesus faz parte da nossa vida, cada coisa no seu lugar, não vamos nos apressar. Aqui nós vemos que a vontade do Senhor é a salvação da humanidade. Para que isso ocorra, Deus procura homens e mulheres que tenham uma missão específica, que buscam acreditar em seus propósitos e assim serem exemplos para contagiar outra pessoa. No meio daquela multidão existem inúmeros homens ali, mas só nós ouvimos a palavra falar de Simão Pedro. Nós aprendemos que existe uma grande multidão que segue Jesus, mas são poucos aqueles que têm um nome específico no meio dessa multidão. São poucos os que se destacam no meio dessa multidão. E por que isso? Porque os olhos do Senhor estão sobre o nosso coração. Pedro estava ali meio desprovido de interesse da palavra. Foi uma coincidência Jesus estar ali, que não é uma coincidência, é uma Jesuscidência. Mas Jesus se aproxima e Jesus traz a palavra. E quando Jesus começa a falar da palavra, Pedro tem que ouvir a palavra. A agitação de Pedro para. Pedro tem que escutar, Pedro tem que estar no barco. E aqui nós vemos alguns exemplos aqui, algumas coisas que nos chamam a atenção. O que representa o barco e as redes? O que representa para você? No meu entendimento, na minha compreensão, os dois barcos que ali estavam, e as redes representam o negócio daqueles homens. Sim ou não? O trabalho deles, o meio de sobrevivência. Sim ou não? Representa o meio de subsistência, de se manter, de sobreviver. Quando Jesus chega e pede o barco dele, é como se Jesus chegasse a ele e dissesse: me empresta o teu negócio, me empresta o teu trabalho, me empresta este objeto que é tão importante para você, que é o barco, que é o teu meio de sobreviver aqui, porque Pedro era pescador. E Jesus sabia disso, sim ou não? Jesus não é ignorante, Jesus é conhecedor, ele sabia que aquele barco era importantíssimo para a vida deles. E aqui eu aprendo uma grande coisa, que não há nada que Deus nos peça emprestado, que Ele não vinha nos abençoar muitas vezes mais. Se Ele te pede o teu tempo hoje,
E este pouquinho de tempo que ele te pede para adoração, para louvor, para glorificação, é porque ele está preparando uma eternidade para você diante dele no céu. Se hoje ele lhe pede uma oferta, e essa oferta é alguma coisa que dói, ou que sofre, ou que é difícil, porque é para nós, diante da circunstância econômica de um país que vivemos, mas é porque ele tem preparado coisas maravilhosas, como se diz lá no céu, que nós andaremos em ouro e cristal. Então nada do que você faz, ou que você se entrega, ou que você se dispõe a fazer por ele, é em vão. Quando ele olha para aquela situação, ele olha para o barco, ele olha para o negócio de Pedro, ele olha para o trabalho, para o seu meio de sobrevivência. Ele sabia que aquilo era o que mantinha a família de Pedro, era aquilo que mantinha a necessidade deles em todas as circunstâncias, é o que supria suas necessidades. E Jesus precisava do barco para atingir aquela multidão, para poder ter espaço para falar àquela multidão. Daí, nós vemos a forma que Deus, Ele deseja investir na nossa vida. O que Deus está pedindo de você? É seu tempo? O que Deus está pedindo de você? É sua atenção? É a sua confiança? É a sua fé? O que Deus está pedindo de você hoje? O que Ele está cobrando de você? Porque cada um de nós sabe. Nós sabemos o que Deus está falando dentro dos nossos corações, o que Ele está dizendo. Nós rejeitamos. Nós muitas vezes não queremos. Nós fechamos o nosso coração por conta do nosso orgulho. Nós não queremos nos submeter. Nós queremos estar acima. Isso é da natureza humana. Quando o ser humano peca, todo o individualismo, todo o orgulho, tudo aquilo que estava presente em Satanás passa a ser absorvido pela natureza humana na sua queda. E o ser humano começa a se aparecer ao infeliz do adversário em muitas das coisas. O orgulho começa a dominar o ser humano. O que eu quero dizer para você nesse instante é que o Senhor, Ele fala com você e Ele diz a você que existe algo na sua vida que Ele quer trabalhar, que existe algo na sua vida que Ele quer usar, que existe algo na sua vida que Ele quer que você abra mão e invista no reino dEle para Ele fazer coisas maiores através de você. Vejamos isso de forma prática. No verso de número 2, e viu estar ali 2 barcos junto à praia, ao lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Veja 3 coisas aqui. Primeiro, eles estavam cansados, sim ou não? Quem trabalha toda noite, gente, quando chega o dia amanhecer, a primeira coisa que você quer é dormir. É ou não é? É diferente com vocês? Porque comigo é assim. Quando dá 5 horas da manhã, a gente fica olhando para o relógio, e eu que tive muitas atividades noturnas, eu que trabalhei muito tempo durante a noite, a gente ansiava quando viu os raios do sol ali no horizonte subindo. Vou para casa. Aí quando você vê os raios do sol no horizonte, está ali terminando de lavar as redes, chega ali o homem e diz: entra aí no barco, volta aí, vamos trabalhar. Vamos, senta aí, vamos escutar. Eu fico imaginando Pedro aqui, ouvindo Jesus. Jesus falando e Pedro ali, querendo pescar. Você já parou para pensar isso? Aí Jesus, eu tenho que dar um choque, eu tenho que dar um ensino prático aqui. Eu tenho que dar um choque nessa multidão. Eu tenho que dar um choque nesse sujeito para ele entender que quando nós escutamos, a fé vai se fomentar dentro do nosso coração. O tempo que você está aí não é perdido não, gente. O tempo que você está passando aí, sentado, ouvindo a palavra de Deus, Deus está despertando em seus sentimentos uma palavra muito pequena, mas muito poderosa, chamada fé.
Deus está fazendo essa fé ser inserida na sua vida, porque ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Enquanto Pedro estava ali, cansado da forma como ele estava ouvindo aquele pregador que tinha uma mensagem diferente de todos os outros. E aquela mensagem era profunda, era forte, era rica. E é tão rica que quando Jesus termina de falar, olha para ele e diz: vamos para o mar. Eu estou falando aqui do Mar da Galileia. Eu já disse para vocês, a parte mais longa do Mar da Galileia são 63 quilômetros. A parte mais curta do mar dá 42 quilômetros. E quando ele olha, ele não diz: vamos para o mar, vamos aqui 10 metros, 100 metros. Ele diz: vamos para o mar alto. Está aí na sua Bíblia? Olha o verso 3 aí. Olha o verso 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. É isso que está aí? É o que está escrito aí? Sim ou não? Você tem que entender todo o contexto. Vai ao mar alto. Ou seja, se ele está em Genezaré e ele está indo para outro lado, que é as colinas de Golã, seriam 20 quilômetros para estar no meio do mar. 20 quilômetros num barquinho daria mais de 2 horas. Ele já havia pregado ali muito tempo durante a manhã. Aqueles homens estavam cansados, doidos para voltar para casa, doidos para dormir. Mas o que eu acho maravilhoso é que Simão Pedro havia ouvido a mensagem. Simão Pedro havia escutado o que Jesus havia pregado naquela manhã. Eu não sei qual foi a mensagem de Jesus, eu não sei qual foi a pregação de Jesus, mas eu sei que a pregação de Jesus surtiu efeito no coração de Pedro. E sabe o que é que desperta no coração de Pedro? Obediência. Diga em voz alta: é impossível desfrutar da grandeza de Deus sem obedecer a sua palavra. É impossível. E quando ele diz: faze-te ao mar alto, Jesus olha: epa, vamos. Ele está falando. Ele passou aí, pregou, anunciou uma palavra maravilhosa, rica essa palavra dele. Pedro precisou ficar ouvindo a palavra de Jesus. Ele passou muito tempo escutando o que Jesus precisava ensinar naquela manhã. Para o milagre acontecer, é necessário nós termos 3 coisas. Primeiro, obediência. Depois, dedicação, entrega. Obedecer para entrar no barco, e obedecer e entrega para não fazer aquilo de má vontade. Gente, tem gente que para vir para o culto vem à força. É forçado, parece que tem uma máquina de choque assim. Vai para o culto. É a mulher, é o filho, é o irmão, é aquele negócio assim: vamos. Mas o que eu acho interessante é que quando está voltando para casa, volta alegre, volta feliz. Sim ou não? Se sente melhor, se sente aliviado. Mas essa maldita natureza caída, adâmica, ela ainda interfere nos nossos valores. Eita, a igreja tem culto no domingo, tem escola bíblica, vixe, começa muito cedo, a gente abre logo a boca para reclamar de alguma coisa. A gente precisa ter obediência, mas a gente precisa também ter entrega. E essa entrega fala-se em se entregar de boa vontade. Por que o povo de Israel, quando sai do Egito, aquela multidão não desfruta das coisas maravilhosas que Deus tinha para eles? A Bíblia diz no livro de Êxodo que havia 2 caminhos para o território de Canaã. Havia um caminho curto e havia um caminho longo. E a Bíblia nos diz que Deus escolheu o caminho longo. Por que isso? Porque Deus precisava de mais tempo para trabalhar naquele povo. E aí nós vamos perceber que aquele povo começa a murmurar, começa a reclamar, começa a murmurar, começa a reclamar.
Deixa eu dizer uma coisa para você: dedicação, entregar-se ao Senhor, significa abrir o seu coração para Ele, aceitar a vontade dEle. E quando você faz isso, você começa a desfrutar das coisas maravilhosas que Ele tem para a sua vida, porque Ele é que sabe as coisas que você precisa, embora você ache que precisa de muitas coisas. Olhe para o irmão que está ao seu lado aí e diga: Deus conhece a tua verdadeira necessidade. Ele sabe o que é que você realmente precisa. Talvez você tenha vindo aqui hoje pensando que está precisando de uma coisa, e Deus está cuidando de trabalhar em você em outra. Quer entender isso? Quando eles pescam e o peixe lota o barco deles, a Bíblia diz lá no final: e eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Não era, a necessidade deles não era o peixe, a necessidade deles era Jesus. Eles encontraram algo mais importante do que os peixes. Vamos observar. Pedro precisou ficar ali ouvindo a palavra de Jesus. Para o milagre acontecer, é necessário haver entrega, obediência e fé. Versículo de número 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas segundo a tua palavra, mais porque mandas, mais porque tu determinas, mais porque tu nos dizes, lançarei a rede. Olha para quem está ao seu lado e diga: obediência, entrega e fé. Tomar posse da palavra de Deus. Eu tomo posse da tua palavra. Sabe o que é isso? Não é o pastor que está falando, não. É Deus, é na palavra dele. Então eu tomo posse, é minha agora. Se ele está falando isso para mim, é verdadeiro, sim ou não? É impossível que Deus minta. Vocês pararam para imaginar? Pedro se lança no mar. Gente, ele está indo ali no horário que não é um horário de pesca. Todos nós sabemos que o melhor horário para a pesca é o horário em que o sol está distante, porque os peixes eles sobem e facilita um pouco mais a pesca. Quando a água está fria, eles sobem um pouco mais. Quando o sol esquenta, eles descem e procuram águas mais frias. É por isso que muitos pescadores gostam de pescar de manhã cedo, ou no finalzinho da tarde, ou à noite. Porque as melhores pescarias são nesses horários. Agora ele está andando no horário que é totalmente contrário. Ele está indo numa coisa que é completamente contrária ao seu costume. Sabe o que é que Jesus estava fazendo? Chocando Pedro. Eu entendo de pescaria, eu entendo de barco, eu entendo de tudo isso. Eu compreendo tudo isso. Eu sei que o horário é complicado, eu sei que tudo está contrário, eu sei que todas as coisas estão diferentes, mas eu vou obedecer a tua palavra. Se o Senhor está mandando eu ir, eu vou. Pode estar tudo contrário a você, pode todas as circunstâncias serem contrárias à sua vida. Pode tudo ser contrário ao que você aprendeu, ao que foi ensinado, a tudo que você aprendeu na faculdade, a tudo que você aprendeu com a sua experiência de vida. Mas se Jesus está dizendo, faça desta maneira, obedeça, tenha fé, porque Deus vai abençoar e vai dar certo. Diga amém. Duas coisas que nós precisamos entender. Duas ordens de Jesus para Pedro. Primeiro, lança-te ao mar alto. Segunda, lança as redes para a pesca. É importante que nós aprendamos a tomar posse da palavra de Jesus. Porque diante dessas duas palavras, Pedro teve uma ação. Diga, o reino de Deus conta com a minha reação. Sabe por que muita gente não tem sucesso? É uma grande multidão que seguiu Jesus,
Só aqueles que estavam com 2 barcos foram abençoados ricamente naquele dia. Os outros voltaram para casa abençoados com a palavra que ele ministrou, que ele anunciou. Mas somente aqueles 2 barcos voltaram repletos, cheios. E por quê? Porque eles estavam preparados para obedecer. Às vezes nós queremos coisas de Deus, mas nós queremos fazer da nossa maneira. Às vezes nós queremos coisas do Senhor, mas nós queremos coisas que não nos incomode, que nos dê conforto. Hoje em dia nós vemos aí que até o culto online está crescendo. Se você olhar a quantidade das pessoas no culto online, e às vezes eu converso com os irmãos, e os irmãos dizem assim: pastor, eu não preciso estar perfume, não preciso estar roupa nova, não preciso vestir terno. Um dia desse, teve um pastor, amigo nosso, que ele estava fazendo uma live, nós chegamos na casa dele e ele estava de terno e bermuda, só daqui para cima. Ele estava sentado, só pegava ele daqui para cima. Eu olhei assim, comecei a rir. E a calça? Ele disse: aonde ninguém vai ver? Você não sabe o que está se passando do outro lado, sabe? Você não sabe o que está acontecendo. Você está confortável, está relaxado. Gente, Jesus gosta de mexer na nossa estrutura. Jesus tira a gente da comodidade. Ele tira a gente do comodismo. Quando ele disse: vai ao mar alto e lança a rede estava limpa, gente. A rede tinha sido lavada. A rede já estava toda limpinha. Você imagina aqui, poxa, eu tenho que voltar o barco todinho e lançar a rede que eu limpei, que eu ajeitei. Sabe o que é isso? Tirar da comodidade, é mexer a tua estrutura. A palavra de Deus, ela nos impacta. Ela mexe com a nossa estrutura, ela mexe com a nossa vida. Se a palavra de Deus não está mexendo com a sua estrutura, não está te tirando da comodidade, é porque Ele está esperando uma reação da sua parte. Ele está esperando uma reação sua. E a reação de Pedro foi imediata: eu vou obedecer à sua vontade, eu vou jogar a rede. Não importa se depois eu tenho que voltar de novo com o barco, não importa se depois eu tenho que limpar a rede de novo, o que importa é que eu vou sair da comodidade. Eu quero fazer o que o Senhor está me ensinando. E sabe qual é o resultado quando nós obedecemos, temos entrega e somos fiéis ao Senhor? O resultado sempre é positivo da nossa vida, porque a ação de Deus em nossa vida nos gera muito mais do que o que nós esperamos. E fazendo assim, olha o verso 6. E fazendo assim, vou repetir. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco. E isso é maravilhoso. Olha o mistério aí. Jesus precisou de um barco, sim ou não? Mas o outro barco resolveu seguir Jesus. Esse barco eu não sei quem é o dono. Esse barco eu não sei quem estava nele. Eu sei que Jesus estava no barco de Pedro, sim ou não? Mas o outro barco resolveu seguir. O outro barco resolveu seguir. E ele não estava tão perto. E quando Pedro obedece, o outro barco, que estava de prontidão, em atenção ao que Jesus havia falado, também é abençoado. O que é que eu aprendo com isso? O que é que você aprende com isso? É que tem tanta gente aí colhendo os frutos da palavra de Deus, sendo abençoado, porque seguem o nosso exemplo. Você sabia disso? Tem gente que segue o nosso exemplo, às vezes não é da nossa congregação, às vezes não é do nosso ministério. Eu quero dizer uma coisa boa para você.
Sabe o que é? É que quando você não tem ideias para desenvolver, você copia ideias boas. Se eu não tenho a capacidade de criar, eu tenho que copiar aqueles que tiveram boas ideias, bons projetos. Porque o grande defeito da humanidade é que a gente copia os defeitos dos outros, os erros dos outros. Aprendam a copiar a qualidade dos outros. Se Pedro teve fé e teve confiança, aqueles outros que estavam no outro barco, que não tiveram a mesma fé, mas tiveram a capacidade de obedecer, também desfrutaram do milagre de Deus. E aqui eu aprendo uma coisa, que quando Deus quer abençoar, Ele abençoa em abundância, Ele não mede. O Senhor, Ele não mede. Eles só não aguentaram, não levaram mais porque a rede não suportou. Eles só não levaram mais porque os barcos não tinham capacidade de suportar. E aqui eu encerro. Veja aqui uma coisa, resultado. A primeira coisa que eu vejo é que o negócio dele se tornou uma fonte de bênção para todos os que estavam ao seu redor. O negócio de Pedro se tornou tão abençoado que quem estava perto de Pedro foi abençoado também. Olha para quem está do seu lado aí e diga assim: fique perto de mim, porque eu sou uma pessoa abençoada. Sim ou não? Sim ou não? Se você obedece a palavra, pode ter certeza, Deus vai abençoar a sua vida. Perseguições, problemas virão, cansaço, a incompreensão. Já pensou a mulher de Pedro? O que está acontecendo com Pedro? Ainda não chegou em casa uma hora dessa? Não, estou trabalhando para o Senhor. Aí quando ele chega com a multidão de peixe, como foi? Que pescaria foi essa? Observe. Olha o que é o resultado. Primeiro, Pedro naquele dia ele se preocupava com o alimento da sua família. Pedro não só encontrou o alimento da sua família, como ele encontrou o seu alimento espiritual, que trouxe salvação à sua vida. Veja o verso 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. Nunca eles haviam feito uma pescaria daquela. Quando Jesus entra no barco de Pedro, a pescaria se torna uma pescaria gigantesca. Jesus olha para ele, ele se espanta diante de Jesus e ele diz: eu não mereço. Eu não mereço. Eu sou um homem pecador, eu não mereço. E sabe o que é que eu acho maravilhoso aqui? É que Jesus ele não te trata conforme você merece. Jesus ele não nos trata conforme o nosso merecimento, ele nos trata conforme o amor que ele tem por nós. E isso é maravilhoso. Aí Jesus, tu achou que essa pesca foi grande? Te prepara aí, porque no dia de Pentecostes tu vai ver o que é a maior pescaria que você vai ter. Jesus ainda tinha uma pescaria muito maior para a vida de Pedro. Jesus ainda tinha uma pescaria muito maior para a vida daqueles que estavam ali naquele barco. Deixa eu dizer para você, se as coisas estão difíceis hoje, confia, o Senhor tem coisas grandes para você. E se a bênção chegou na tua vida hoje, te prepara, Deus ainda tem bênçãos muito maiores para você. Fica de pé em nome do Senhor Jesus.